Eu sou Natália Cicuto, seja muito bem-vinda no meu canal. Aqui, além da roupa, eu abordo temas como imagem, energia e essência. Se ressoar em você os meus conteúdos, eu peço que me ajude nesse momento inicial, seguindo, compartilhando, deixando seu joinha e um comentário aqui no vídeo. E hoje eu vou falar sobre erro. Existe um erro que é silencioso e que impede muitas mulheres de serem respeitadas, de serem reconhecidas e de serem lembradas da forma que elas gostariam. Não é falta de estilo, não é falta de informação, é uma diferença entre imagem pessoal e a imagem construída. E entender essa diferença muda completamente a forma como você ocupa o mundo. Então, inicialmente, eu quero trazer um pouquinho para vocês o que é a imagem pessoal. A imagem pessoal, ela é uma extensão visível da minha identidade. Então, ela não começa na roupa, ela começa na percepção que você tem de você mesma. E eu acho interessante na obra A Imagem e a Aparência do Corpo Humano, do psiquiatra Paul Schilder. Ele introduz um conceito de imagem corporal como uma construção psicológica. Nós não vemos apenas nosso corpo físico, mas o significado que atribuímos a ele. Em outras palavras, para facilitar aqui para vocês, nós não nos apresentamos ao mundo apenas com a aparência, mas com toda uma história emocional que carregamos de quem somos. Isso explica porque, por exemplo, duas pessoas, elas podem estar vestidas da mesma forma, serem pessoas semelhantes, mas elas transmitem presenças completamente diferentes. Entendemos o que é a imagem pessoal, agora eu quero trazer um pouquinho para vocês o que é a imagem construída. Ela surge quando nós tentamos atender às expectativas externas. Então, os padrões sociais, profissionais, inclusive o medo da rejeição. Tem um sociólogo que eu gosto bastante que se chama Everett Goffman. E ele tem uma obra, A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, que descreve a vida social como um palco onde todo mundo está desempenhando papéis e contextos. Mas há uma diferença crucial. Uma coisa é adaptar a comunicação. Outra é perder a identidade tentando sustentar um personagem. Quando a imagem ela vira performance constante, o corpo ele denuncia o esforço. Não tem como esconder. Aí você me pergunta, né? Tá bom, Natália, mas e onde está meu erro? Onde que eu erro? O erro, gente, não está em construir uma imagem. Todas nós fazemos isso. O erro está em construir uma imagem que não é coerente com você. Uma imagem que destoa de quem você é. Essa incoerência, ela gera sinais que são percebidos inconscientemente pelas pessoas que fazem contato com você. Alguns sinais como tensão muscular, rigidez, um sorriso não autêntico, uma voz hesitante. As pessoas elas podem não saber explicar o que tem de diferente em você, mas elas sentem. A forma como nós somos percebidas, ela não é racional, ela é completamente automática. Certa vez eu escutei de um crítico de arte o seguinte, que as pessoas, elas nunca olham algo numa obra de arte isoladamente. Elas veem sempre a relação entre o que elas observam e as experiências anteriores vividas por essas pessoas. E eu trago muito isso para a imagem, né? Isso significa o quê? Que ao olhar para você, as pessoas elas não veem apenas a roupa, elas interpretam sinais, elas interpretam memórias e associações. Então a sua imagem, ela ativa significados. A sua presença traz significados para as pessoas. Com certeza você já leu, já ouviu sobre algumas pesquisas de psicologia social que mostram que nós formamos as impressões em poucos segundos antes mesmo de qualquer conversa. Isso acontece por quê? Porque o cérebro ele busca uma segurança e previsibilidade.
É como se ele perguntasse silenciosamente se pode confiar naquela pessoa, se aquela pessoa é segura, se ela pertence ao mesmo ambiente que ele. Tudo isso, inconscientemente, o cérebro trabalha já ali na primeira impressão. E a resposta ela vem da coerência entre a imagem, a postura, a energia emocional dessa pessoa. Aí entra aquele chamado efeito halo ou halo, como algumas pessoas dizem, né? Que demonstra que uma característica percebida inicialmente, ela influencia todos os julgamentos posteriores sobre a sua pessoa. É tipo assim, se você parece segura, as pessoas vão presumir competência. Se você parece desconfortável, as pessoas presumem despreparo. E isso não é justo, não é? Mas é humano. Então, o que nós entendemos com isso, né? Que quando existe, gente, uma distância entre quem você é e a imagem que você tenta sustentar, surge cansaço emocional. Você perde totalmente a autenticidade na comunicação, a presença perde força. Existem, inclusive, várias pesquisas que demonstram que a postura e a linguagem corporal influenciam não como os outros nos percebem, mas como nós nos percebemos. Tá bom, e o que você quer dizer com isso, né? Então, o que isso significa? Não é só o mundo que reage à sua imagem. Você também passa a acreditar no papel que você interpreta. E isso pode afastar você da sua própria essência. É muito importante entender é que a imagem alinhada, ela não é rigidez, ela é coerência. Não significa abandonar estratégias, nós precisamos de estratégias de imagem, né? Significa sustentar a verdade, porque o que eu vejo muito no mercado hoje, estratégias que não se sustentam porque não sustenta a verdade. E existem algumas perguntas que transformam, eu quero passar para vocês. Essas são elas. Primeiro, isso me representa ou me esconde? Segunda, eu consigo sustentar essa imagem em qualquer ambiente? E terceira pergunta, para não ficar muitas aqui, para vocês pensarem nessas três. A minha presença, ela transmite coerência emocional? Dá uma avaliada sempre nessas três perguntas para você ter uma ideia se a sua imagem, o seu posicionamento estratégico, se a forma como você está se apresentando no mundo, seja na sua vida pessoal ou profissional, está tendo coerência e está fazendo sentido para o que você deseja. E lembre-se sempre, você não precisa escolher entre ser você e ser respeitada. O respeito, ele nasce quando a sua imagem deixa de ser uma tentativa de aceitação e passa a ser uma extensão da sua identidade. Eu comentei isso lá no início. Imagem pessoal, gente, não é sobre parecer, é sobre sustentar. Porque no final, o mundo não responde ao que você veste. O mundo responde ao que você transmite. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, peço mais uma vez, curte, compartilha, siga o canal. Para mim é muito importante nesse início. Gratidão e até o próximo vídeo.